mas saiu só o kkk e assim, né? Boa tarde a todos. Inicia-se nesse momento a primeira sessão ordinária no ano 1, ano da 18ª legislatura, em 8 de fevereiro de 2021, às 16 horas. Do início da sessão até a palavra livre, a duração é de 1 hora e 30 minutos, conforme rege o artigo 109, parágrafo único do Regimento Interno. Solicito a primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores: Charleston de Oliveira Leite. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva, presente. Dr. Fernando Romero Brick. Presente. Gabriel Ferreira Gobi. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Pereira Batista. Luciano Rodrigues Fernandes de Almeida. Presente. Marcelo Riso está ausente por problemas de saúde. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Nó presidente. Com 10 vereadores presentes e 1 ausente, podemos iniciar a sessão. Nesse momento, convido a todos os presentes para que, em pé, se puderem, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e o hino municipal. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, ó pátria, salve, salve. Brasil nos une denso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Que não temos pauta de hoje, na pauta de hoje, ata para leitura de votação. E votação. É porque já foi lida lá atrás, né, quando fechou a sessão do ano, então não fica para trás. Passamos ao ofício de número 334 de 2020, da Prefeitura Municipal de Tirapina, encaminha balancetes das receitas e despesas referente ao mês de novembro de 2020. Está à disposição dos senhores vereadores. Ofício de número 340 de 2020, da Prefeitura Municipal, encaminha cronograma de execução mensal de desembolso, despesa, anexo 2, do ano de 2021. Está à disposição dos senhores vereadores. Ofício de número 52/2021, do Gabinete da Prefeitura Municipal, encaminha relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre de 2020 e relatório da gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2020, está à disposição dos senhores vereadores. Ofício de número 022, de 2021, do Gabinete da Prefeita Municipal, solicita a retirada da pauta os projetos de lei de número 021, de 2020, 023 de 2020 e 024 de 2020. Ofício de número 38/2021, do Gabinete da Prefeita Municipal, encaminha balancetes das receitas e despesas referente ao mês de dezembro de 2020. Passamos à mensagem e projeto de lei número 001/2020, de autoria dos vereadores Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, PSDB, e Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, PSL. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instituição de equipe de transição entre titulares de mandatos do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 001, de 29 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instituição de equipe de transição entre titulares de mandatos do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues
e Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, vereadores da Câmara Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, em especial o artigo 43, inciso 1º da Lei Orgânica do Município e artigo 147, parágrafo único, inciso 1º do Regimento Interno da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo Municipal de Itirapina aprovou e o chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade de se instituir equipe de transição entre titulares de mandatos do Poder Executivo Municipal com a finalidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos e o respeito ao princípio da impessoalidade. Artigo 2º. O candidato eleito para o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal deverá instituir equipe de transição, observado o disposto nesta lei. Inciso 1º. O prazo para a instituição da equipe de transição de que trata o caput é de 7 dias úteis a contar do resultado do pleito eleitoral. Inciso 2º. Os membros da equipe de transição, que será composta de 5 membros, serão indicados pelo candidato eleito, que designará dentre eles o coordenador do colegiado, a quem compete requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública. Inciso 3º. O candidato eleito poderá delegar ao coordenador a indicação dos demais membros da equipe de transição. Inciso 4º. O governante em exercício designará agentes da administração pública para acompanhar os trabalhos da equipe de transição. Artigo 3º. A equipe de transição, de que trata o artigo 2º, tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública e preparar os atos de iniciativa do novo governo. Inciso 1º. A equipe de transição terá acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos de governo. Inciso 2º. Os representantes do governo e demais dirigentes da administração pública direta e indireta deverão oferecer ao candidato eleito e à equipe de transição outras informações de relevância para a gestão, independentemente de solicitação. Inciso 3º. O governante em exercício poderá remeter ao Poder Legislativo propostas de reforma administrativas a pedido do governante eleito. Artigo 4º. É dever dos titulares dos órgãos e entidades da administração pública fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessário aos trabalhos do colegiado. Artigo 5º. Os membros da equipe de transição deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização. Artigo 6º. Compete ao governante em exercício disponibilizar para a equipe de transição local infraestrutura e apoio administrativos necessários ao desempenho das atribuições previstas nesta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itirapina, 29 de janeiro de 2021,
Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, vereador PSDB, Luciano Rodrigues Fernandes de Almeida, vereador PSL, autores desse projeto de lei. Informo aos senhores vereadores que o projeto segue para a comissão competente para análise e posterior parecer. Requerimento de número 001/2021, de autoria da vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Assunto: requer a prefeita municipal para que seja verificado junto à secretaria competente a possibilidade de elaboração de projeto de lei que tem por objetivo a concessão de anistia e remissão parcial de juros e multas aos contribuintes municipais. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 001, de 25 de janeiro de 2021. Elizabeth de Oliveira Silva, Beth do Broa, vereadora da Câmara Municipal de Tirapina pelo PSDB, no uso das atribuições legais, requeiro na forma regimental, ouvida o douto plenário, através da mesa diretora desta Casa de Leis, seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal Maria das Graças Zucchi Moraes, para que verifique junto à secretaria competente a possibilidade de elaboração de projeto de lei que tem por objetivo a concessão de anistia e remissão parcial de juros e multas aos contribuintes municipais. Considerando que o artigo 167 do Regimento Interno, em relação ao capítulo 5 dos requerimentos, estabelece que serão decididos pelo plenário por maioria absoluta e escrito aos requerimentos que solicitem. Inciso 8º. Informações à prefeita sobre assunto determinado relativo à administração municipal. Considerando que há necessidade do Poder Executivo Municipal de efetuar condições de promover meios aos contribuintes para a quitação de dívidas com o município, considerando que a última lei referente ao Prefis foi a lei número 2.942, de outubro de 2019, considerando que, posterior a esta lei, fomos surpreendidos com a pandemia do Covid-19 e, infelizmente, vários munícipes ficaram desempregados e não conseguiram cumprir com o acordo firmado nesta lei acima citada. E, devido a essa situação, já estão sendo feitas notificados, correndo o risco de ver seus imóveis, muito deles humilde, indo para leilão. Tal solicitação visa facilitar o grande número de contribuintes inscritos em dívida ativa e que se encontra com dificuldade de quitar tais débitos. Pelos motivos expostos, solicito que os nobres edis acatem, apoiem e aprovem esta iniciativa de cunho popular. Itirapina, 25 de janeiro de 2021, Elizabeth de Oliveira Silva, Beth do Broa, vereadora da Câmara Municipal de Tirapina, do PSDB. O requerimento está em discussão, com preferência à sua autora. Peço a palavra. Com a palavra, a presidente. vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Olá, nobre presidente, mesa diretora. Olá a todos os nobres vereadores, aos que estão conosco pela primeira vez, muito bem-vindos. E vamos trabalhar todos unidos a bem da nossa amada Itirapina. Quero estender o meu olá a todos que estão nos acompanhando via internet. Esse requerimento, nobre presidente, ele é uma solicitação de cunho popular, porque a última lei, né, como foi bem explicativo, foi em outubro de 2019, no qual nós que estamos reeleitos, né, pela vontade do povo, votamos a favor. E o que me traz a essa tribuna
é que a lei de 2019, ela veio em escalonamento. Acredito que todos os nobres vereadores que estávamos aqui vamos lembrar disso. Se fosse em 6 vezes, havia uma remissão maior de juros e multas, e conforme aumentava as vezes, ia diminuindo esse benefício à população. E várias pessoas, mesmo desta forma, porque infelizmente nós não tínhamos, né, nosso presidente, acesso para ir dar a nossa opinião, falar de fato o que os nossos munícipes necessitavam. Então, da forma que vinha o projeto, para a gente não lesar a nossa população, a gente acabava votando, porque ou era daquele jeito ou não era. Então, hoje, o que me traz a essa tribuna é que, graças a Deus, nós estamos iniciando um governo que, de fato... Só um instante, nobre vereador. Pois não, Para presidente. que não fique uma interpretação, é que assim, ou você dava o benefício pequeno, ou você não dava nada. Essa é a realidade. Pode continuar. Obrigado, nobre presidente. Era assim mesmo, gente. Só quem estava aqui sabe o que nós passamos. Então, se a gente fosse até questionar, sugerir algumas melhorias, então não tinha esse acordo, não havia diálogo. Então, era daquele jeito, era aquele pequenininho, mas era o que nós poderíamos fazer. Então, hoje, levantando a atual realidade da nossa população, tem até alguns munícipes que já recebeu execução, né, a intimação falando até em executar o seu imóvel. E muito deles é imóvel simples, só tem um. Então, que nós possamos agora fazer esse prefis. E eu gostaria que a nossa prefeita, dona Graça Zucchi Moraes, com o seu vice-prefeito, Lemão Sanches, e toda a equipe competente da lançadoria, refizesse esse projeto de lei para que nós votássemos, mas pensando numa condição de melhorar a situação para os nossos munícipes, nobre presidente. Um exemplo que seja feito, vamos supor, o parcelamento em 24 vezes, mas que seja com 90% de remissão de juros e multas. Acredito que existe essa possibilidade. Nós temos o nosso vereador, que é advogado, procurador do município por muitos anos, ele pode até vir à tribuna e falar se existe essa possibilidade jurídica e estar fazendo. Vai ser bom, porque vai entrar dinheiro aos cofres públicos e tem muita gente mesmo, aguardando essa lei para fazer o parcelamento e estar quitando as suas dívidas junto ao município. Então, eu solicito aos nobres pares, por gentileza, que me acompanhem nesse projeto, porque favorecerá os nossos munícipes e a nossa administração pública também. Então, nós vamos estar aprovando pelo bem comum. Muito obrigado, nobre presidente e nobres vereadores. Boa tarde a todos. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Fernando Romero Obrique. Nobre presidente dessa casa, mesa diretora, senhores pares, as pessoas que nos acompanham via internet, boa tarde, nobre presidente, né, primeira sessão. Só gostaria de parabenizar antes de iniciar aí com relação ao requerimento. Bom, ao requerimento, né, nós até havíamos iniciado essa discussão junto à prefeitura, né, que nós estamos aí tentando dar um apoio, né, à nova administração, diante das dificuldades aí que nós estamos encontrando no dia a dia, né? Mas o requerimento foi muito bem colocado, muito bem visto. Eu acho, dou todo o apoio.
E, assim, no meu entender, juridicamente, é possível, né, da forma que foi feito, o pedido de parcelamento. Lógico que vai depender de um estudo de impacto financeiro, mas isso eu tenho certeza que a Prefeitura hoje suporta esse tipo de desconto. E eu acho que é muito bem-vindo numa hora que todo mundo tem que fazer um sacrifício, principalmente os comerciantes hoje, pequenas empresas, alguns autônomos que não conseguem trabalhar. Então, essas pessoas estão sofrendo muito. Então, isso faz aí um efeito cascata, né, nas contas da família. Muitos aí hoje com desemprego dentro da casa, tentando arrumar aí algum lugar, hoje com uma dificuldade grande. Mesmo em Itirapina, que está vindo aí algumas empresas novas, em virtude da Eixo e tudo mais, mesmo assim nós estamos com dificuldade. Então, é muito bem-vindo em virtude desse tipo de situação. Hoje, né? Então, eu acho que o município, ele tem por obrigação, o município, o Estado, a União, né? Estou falando da entidade como Estado em geral, que ela tem obrigação constitucional de zelar pela população. E um jeito de contribuir nessa pandemia é tentando aí o município amenizar esses impostos, porque hoje o Brasil, todos nós sabemos que, se não for o primeiro, deve ser aí o segundo com a maior carga tributária dentro da América. Então, pediram aqui para eu tirar a máscara, mas acho que é saudade de ver meu rosto. Obrigado. Não, mas é uma dificuldade, às vezes, para falar, não sai o som, é isso, né? Então estou voltando aí essa parte, né, a necessidade da população, do apoio, né, do órgão público, principalmente em uma cidade pequena. Eu já venho falando, mesmo fora de pandemia, de qualquer coisa, eu já vinha falando, sempre defendi a bandeira de que o comércio, a pequena empresa e os autônomos dependem muito da entidade pública para sobreviver numa cidade pequena. Incentivos, festas, vários procedimentos que o órgão público consegue promover que beneficiam aí o comércio local, os autônomos, artistas e outras assim, pequenas empresas que movimenta a cidade economicamente e até com pessoas e tudo. Então eu sou totalmente a favor do requerimento e até aproveitando o ensejo, presidente, terminando a votação, eu gostaria também de pedir a palavra porque eu tenho um requerimento verbal. Eu e mais o vice-presidente, o vereador Gabriel, nós temos também um requerimento também para tentar aí ajudar essas pessoas que hoje têm dificuldade e passam aí por obrigação, por lei, de sacrificar às vezes seu ganha-pão em virtude do Covid. Muito obrigado. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Solicito ao vice-presidente dessa casa que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudete de Oliveira. Está espirrando? Está fora do plenário. Brincadeira. Senhor presidente, nobres pares, só dando uma relembrada aqui, o requerimento da nobre vereadora para este ano, e lembrar que nós, no ano passado, fizemos uma lei nessa casa, aqui um projeto de lei nessa casa, que teve a participação de demais vereadores, e por sinal de todos, porque foi aprovado, que é a situação da isenção dos impostos, né, de alguns impostos predial urbano,
para as pessoas que se encontram na linha da pobreza. Porém, como esse primeiro ano ainda é administrado com a situação financeira do exercício anterior, dos últimos 4 anos, né? Nós estamos entrando no 4º ano do financeiro, então não foi possível fazer, e a pandemia também que ajudou, afastou o funcionário, ficamos sem funcionário no quadro para estar levantando tudo isso, então não houve a possibilidade de se fazer isso ainda para esse ano, para isentar essas pessoas. Então, ainda vamos nessas situações de isentar os juros pesados, os juros altos, por tudo que aqui já foi exposto e de pequena relevância, eu repeti tudo novamente. Só lembrar que para o próximo ano, nós deveremos solicitar à prefeita municipal a possibilidade, porque vem para essa casa já em abril, maio, né? A lei de diretriz orçamentária, ou seja, uma parte dela, para que se pense nessa possibilidade de formar as equipes que deverão fazer esses levantamentos, para que no próximo ano a gente possa colocar em vigência uma lei que já se encontra vigente, né? Porém, sem condições de você atuar com ela no momento, devido aos levantamentos que tem que fazer e tudo mais. Mas eu sou a favor ao requerimento da vereadora, sim, e, de fato, veio em boa hora, porque eu tenho certeza que muitas pessoas nem o imposto seco conseguirá pagar, porque se alguém ganha algum salarinho por aí, ele vai lembrar que tem que comer. Então, não é fácil. Mas, de qualquer forma, é a velha história. Se você não ajuda 100, pelo menos, se você ajudar 50%, já é alguma coisa pelo caminho. Muito obrigado. Solicito que a vereadora Claudete de Oliveira reassuma os trabalhos da presente sessão. Obrigado, Gobi. Mais alguém que queira fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira usar a palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade de votos. Segue os trâmites regimental. É que eu estou olhando onde está o pedacinho aqui. A indicação de número 001/2021 de iniciativa do vereador Charleson de Oliveira Leite, PL, foi solicitado que seja retirado da pauta pelo autor. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, nobre vereador. Como eu havia falado, né, no uso da palavra, eu tenho um requerimento verbal a ser feito à mesa. Pois não. Eu, juntamente com o vereador Gabriel, né, vice-presidente dessa casa, também fazendo vários assim, ajustes e alguns trabalhos junto à prefeitura, e numa conversa que nós tivemos lá, acabamos identificando um problema, a qual eu vou fazer o requerimento, mas já tinha passado dentro do prazo legal, então eu estou usando aí a faculdade do requerimento verbal. Então, o requerimento se dá, né, a nobre presidente, nos termos do regimento interno, né, e dos dispositivos legais da Constituição, para que seja encaminhado e solicitado à prefeita municipal também a anistia, não só dos juros e do índice de correção dos aluguéis dos quiosques e demais pontos comerciais locados pelo município, a qual, em correção, né, do aluguel do ano passado para esse ano, deu em torno de R$500, uma vez que esses comércios hoje se encontram, aí na sua grande maioria, fechado, principalmente nos finais de semana. Então, eu estou pedindo não só, nós estamos solicitando não só que não haja essa correção, mas que também, durante todo o tempo que ficou
dentro da fase vermelha, ou que vê permanecer na fase vermelha, que o aluguel seja feito ainda um desconto de 50% a todos os pontos do município locado a comércio. O requerimento verbal do nobre vereador está em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Gobinho. Boa tarde, excelentíssima senhora. Posso falar aqui ou tenho que me dirigir à tribuna? Sinta-se à vontade, vereador. O senhor se acomodar e pode ficar tranquilo. Ok, obrigado. Boa tarde aos ilustríssimos vereadores e vereadora presente, às pessoas que estão nos acompanhando via internet, boa tarde. Sobre esse requerimento que será encaminhado ao Executivo, né, juntamente com o vereador Fernando Obrick, doutor Fernando, a gente vê a importância realmente nesse período, né, presidente, a questão que já está difícil o comércio aqui, não só aqui, mas em todos os lugares aqui do nosso país, né, mundialmente também falando. Já está complicada a situação e aí vem um aumento do ano passado para esse ano de R$500, uma coisa assim que os comerciantes já estão caminhando de uma forma difícil, né, sem esse apoio, né, ainda do Executivo. Então, de suma importância, né, que o Executivo acate isso, né, para que a gente consiga fortalecer o nosso comércio local, que tem algumas pessoas que são comerciantes também, que, né, o Juruna tem o seu comércio lá, sabe que é complicado, está complicada a situação, e é de suma importância que isso seja acatado para que nós conseguimos, né, possamos passar por essa fase difícil, né, um alívio financeiro exatamente, para que o comércio comece novamente, né, se restabelecer aqui no nosso município. Muito obrigado pela palavra. O requerimento verbal continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levante. Aprovado por todos os presentes, segue os trâmites regimental. Mais uma vez, senhora presidente, eu gostaria só de pedir para que constasse, né, o requerimento em ata, uma vez que se trata de requerimento verbal, que fosse anotado para constar em ata e seguir os trâmites regimentais. A mesa diretora dessa casa orienta que seja seguido a solicitação do vereador prepositor junto mais o vereador Gobi, dessa indicação, para que seja constado em atas. Apresenta balancete, não? Apresenta balancete das despesas e transferências financeiras do Poder Legislativo referente ao mês de dezembro de 2020. Está à disposição dos senhores vereadores. Se eu coloco meu óculos, eu não enxergo, se eu tiro também não. Uso da palavra livre. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores inscritos. Fernando Romero Obrick. Peço a palavra, senhora vereadora. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Romero Obrick. Mais uma vez, boa tarde, senhora presidente, mesa diretora, nobres pares dessa casa e aqueles que nos acompanham. Eu vim aqui
pedindo a palavra hoje, na primeira sessão, já para cumprimentar a todos os vereadores hoje, os reeleitos, os novos, não só para cumprimentá-los aí para um ano aí que a gente está vindo com bastante expectativa, uma vez que esse ano e o ano que vem vai ser eleição, a presidente, deputados, então nós temos aí chances muito boas de estar indo atrás aí de recursos e trazendo para o município. Mas sim, pelas posturas que eu estou vendo, antes mesmo aí da primeira sessão, eu estou, assim, a gente está vendo muitos vereadores correndo atrás, se dedicando ao cargo de vereança. É uma situação que a gente não via antes e hoje nós estamos vendo. Isso aí é muito bom. Está demonstrando um compromisso aí não só daqueles que já se encontram aqui, que foram reeleitos, mas também aqueles novos que eu estou vendo aí, e a grande maioria, estou falando a grande maioria, não estou achando que, presidente, eu estou falando que são todos os vereadores com um compromisso muito grande, e eu acho que vai fazer uma diferença tremenda. Isso porque eu também estou acompanhando o executivo, não tão de perto, mas a gente está lá pleiteando, a gente está vendo se a gente consegue ver alguns não compromissos, né, mas até mesmo com compromissos, assim, com a população num todo, da gente tentar melhorar as condições, e então a gente está lá atrás de várias coisas, e eu presencio e posso ver a postura da atual prefeita, que quer ajudar, ela quer fazer um governo diferenciado, atendendo toda a população, não um atendimento só presencial, atendendo as necessidades de toda a população. A preocupação, o compromisso dela com uma gestão séria, com uma gestão aí voltada realmente à população de Tirapina. A todas as pessoas, não só aqueles que é do grupo, ou que é desse, ou que é daquele. A todas as pessoas. Então a gente pode presenciar, eu acho que tem muito isso. Posso citar exemplo aqui, Rodrigo, Gabriel, o próprio Juruna, aqui, nossa, desculpa, o nobre vereador, Luciano. São pessoas que a gente vê aí, que já foram atrás, conversar com deputado, conversar com pessoas aí, tentando já levar o próprio Rodrigo e o Juruna apresentando aí um projeto de lei que eu entendo muito importante, e espero que realmente isso seja aprovado e seja cumprido, essas obrigações. E então a gente vê um comprometimento dessas pessoas, e lógico, né? Então falo outros que já estão aqui reeleitos, Bete, Bodinho e a mesma a presidente, correndo atrás de fazer acontecer, de aquilo que a gente tinha uma barreira, né, do legislativo com o executivo, até mesmo, a gente sabe, me corrija até se eu estiver errado, as pessoas ligadas, né, ao executivo tinha dificuldades de ter aí os seus pedidos atendidos, de ter até um acesso mais favorável ao executivo. Então isso, eu não sei porque mudou, mas eu estou vendo várias pessoas, eu tenho certeza, eu vi o Juruna lá na prefeitura, tenho certeza que não teve dificuldade para estar lá, para agendar, para falar, o Gabriel e outros, né, que são daqui, mas tenho certeza que todos têm essa oportunidade. Não sei se vai atender a todos os pedidos, mas vai procurar aí atender o que é de interesse à população, né? Então isso seria ótimo, porque os requerimentos, tantos requerimentos que foram feitos, tantas batalhas que foram aí conquistadas por nós, e fomos frustrados pelo executivo que tinha a caneta na mão.
Tá? A Beth conseguiu, todo mundo sabe, uma faculdade para vir para cá, na época, e tinha que ter uma sala, não foi dada, então perdeu. Então isso tudo era por, colocava o interesse pessoal na frente de tudo. Então, hoje, como não estou vendo essa postura pelo Executivo, e estou vendo uma dedicação muito grande por todos os vereadores, eu tenho certeza que aí nós vamos ter novidades que vai surpreender a toda a população. Porque começa a virar uma disputa, tá? Porque eu estou com inveja um pouco dos vocês, eu tenho que correr atrás. Não, estou brincando, inveja boa, isso aí é muito bom. A gente corre, a gente tem realmente de divulgar. Eu também fui, hoje nós conseguimos já ligar 100% de água, não só no Campo do Ima, aqui na Barroca. Nós acompanhamos, estou falando eu até, entrei em reunião, acompanhei Electro, nós fizemos a vistoria aqui no Campo do Ima, aqui na Barroca, temos novidades boas nas ligações de energia, vai acontecer, na Barroca vai acontecer, também a distribuição para cada um ter seu medidor, ter sua energia, porque hoje quase todos lá na Barroca tem, ou no Campo do Ima é muito mais dificultoso, e alguns também lá da subestação tem mais energia compartilhada, 4, 5 energia num poste, num padrão. Acontece que duas famílias ligam um chuveiro, cai a energia de todo mundo, vira um caos. Então, isso aí tem tudo já. Não está acontecendo como a gente gostaria, de na primeira quinzena de janeiro já ter resolvido o problema de energia, porque depende da Electro e, em virtude do vírus, nenhum diretor, nenhum supervisor da Electro, eles estão trabalhando presencial, somente através de videoconferência. E nós tivemos a dificuldade aí para marcar, uma videoconferência foi marcada, depois foi desmarcada, e nós tivemos uma reunião, graças a Deus, até presencial, onde deu a oportunidade da gente estar indo com o pessoal da Electro no local. Um dos diretores, o Fábio, nos atendeu muito bem, inclusive andamos até pelo meio do mato, correndo toda a linha lá na Barroca, para ver o que poderia ser feito. E graças a Deus eles acharam deram algumas sugestões que possibilitam o município em resolver o problema. Então é isso, eu só gostaria até de agradecer a todos, dizendo que a gente está correndo atrás de muito, parabenizando aí todos os vereadores que estão também seguindo essa linha de ir atrás e mostrar que está aqui para trabalhar para a população, independentemente, partido, religião, ideologia, nós somos eleitos pela população. Hoje, todos nós somos vereadores de 18 mil habitantes, e não pela quantidade de votos que nós tivemos. Deixa um pouco de lado os interesses pessoais e vamos pôr aí os interesses da população, porque saúde tem muito que melhorar, serviços públicos muito que melhorar, serviço social muito que melhorar. E só peço um pouco de paciência a todos, porque nós estamos aí praticamente hoje é dia 8, né? Então nós estamos aí realmente coisa 1 mês e 4 dias aí de governo, tá? Muito obrigado a todos. Mais algum vereador inscrito? Vereador Gabriel Ferreira Gobi. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Gobinho. Boa tarde. Boa tarde a todos, excelentíssima presidente. Boa tarde, senhores vereadores, ilustríssimos vereadores e vereadora. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela internet. O motivo de eu estar aqui, nessa tribuna, é em forma de agradecimento a todos que confiaram o voto em mim e a todos que estão aqui presentes também como vereadores, que também tiveram essa
confiança dos munícipes para estar aqui representando, né? Fico muito honrado de fazer parte dessa equipe, de frente, né, junto com vocês aqui. Fico muito honrado, muito feliz. Sei que são pessoas que também, como eu, estão comprometidas com a população, que nós sabemos que isso é de suma importância, para que o trabalho seja feito de uma forma justa e honesta, para que viemos a essa casa. Gostaria de agradecer a todos que colaboraram para que possamos estar aqui, aos funcionários também dessa casa, agradeço de coração por todo o apoio que tem me dado nesse primeiro mês aqui, né, trabalhando aqui junto. Esse primeiro mês foi um pouco diferente, né, tanto para mim, que não, né, tô chegando agora, estou aprendendo muito, mas já logo de início o afastamento da nossa querida presidente, e já assumindo a presidência logo de início, foi uma coisa assim que me tirou um pouquinho da zona de conforto, vamos falar assim, né? E foi de extrema importância também para o meu crescimento esse mês aqui, né? Atendemos a alguns pedidos, né, de pessoas que estiveram nos procurando. Acompanhei bastante o trabalho do Rodrigo nas redes sociais, um trabalho excelente, bacana, alguns trabalhos que também acompanhei aí. Estivemos em alguns lugares, né, vistoriando, conversei bastante com o secretário de Serviços Públicos, Valdec. Está passando um momento difícil também no maquinário, né? Tá difícil, esse primeiro mês foi produtivo, mas vai ser mais. Eu peço paciência, né, a todos os que estão nos ouvindo aqui. O trabalho está sendo feito e vai ser feito da melhor forma possível, tá? Conversei com a Vláuquia, e o motivo também de estar aqui é declarar o comprometimento com a área da saúde, que é essencial para nós nesse momento inclusive, né? Estive conversando com ela, ela me passou algumas coisas que são necessárias para o funcionamento do hospital. Está complicado, equipamentos sucateados, está complicada a situação da saúde, e eu deixo aqui declarado o meu comprometimento com a área da saúde. Comentei com ela, estamos elaborando algumas emendas, eu fiquei sabendo que o Rodrigo também, a Beth, algumas emendas para equipamentos na área da saúde, e eu me comprometo aqui também em buscar recursos para que a saúde da nossa cidade seja de excelência aqui nesse momento, tá? Queria, né, mudando o assunto aqui, queria parabenizar a nossa prefeita pela atitude nesse primeiro mês de mandato, um mês assim, que ela já começou tendo que tomar decisões. No dia da posse, ela já teve a decisão de fechar o BROA, né? Parabenizo ela agora por esse momento, né, por não ser favorável esse momento para a saúde, né, no município. Parabenizo ela por essa atitude sensata, tá? Parabenizo também aos envolvidos, os vereadores envolvidos, e a dona Graça também com o Lemão, na ligação da água, da barroca ali. Sabemos que é essencial para a nossa sobrevivência, saúde, a energia é essencial também. Parabenizo a todos os envolvidos a essa obra que está sendo feita lá, tá? Meus parabéns a ela, tá? E queria também falar a questão da saúde. Algumas pessoas me perguntaram, e a questão das vacinas, o pessoal está sendo vacinado, como está sendo essa vacinação? Sabemos que tem uma rigorosa fiscalização para que as vacinas sejam seguido o cronograma estadual, né, do nosso governador do estado de São Paulo. Conversei com a Vláuquia, levantei essa questão, e ela realmente falou que está tudo ok. Então, as pessoas que têm me perguntado, a fiscalização está sendo rigorosa, né? Conversei com a Beth também sobre esse assunto, né? Está sendo rigorosa, está sendo muito, muito fiscalizado isso. E hoje, né, iniciou a vacinação da idade de 90 anos
e mais, né? Então, meus parabéns aí para o pessoal da saúde que está à frente disso tudo. E conte com a gente aí, né? Acredito que todos nós temos que ter esse comprometimento com a saúde, porque é principal aí o foco nesse momento, tá? Agradeço a todos pelo carinho, pela força aí que tem nos dado. Me coloco à disposição aqui nessa casa, estarei fazendo a carga horária aqui. Quem tiver qualquer coisa assim para estar dialogando, estou à disposição aqui, ok? Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Peço a palavra. Presidente, espera só um pouquinho. Gostaria de pedir para a senhora se posso falar aqui do meu lugar, por motivos de segurança do Covid. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Vereadores, mesa diretora, público que nos acompanha. Em primeiro lugar, gostaria de fazer alguns agradecimentos, principalmente a Deus pela oportunidade de estar compondo esse plenário. Logo após, gostaria de agradecer a confiança das pessoas que depositaram seus votos em nós, para juntos estarmos aqui, nessa equipe. Tenho certeza que juntos vamos escrever uma nova história de mudança para a nossa cidade, bem como o meu respeito e admiração pelos funcionários desta casa, que, em pleno feriado, vieram preparar uma linda posse, uma linda sessão de posse para todos nós e do nosso executivo. Como muitos sabem, fui percorrer alguns bairros da nossa cidade a pedido de moradores, assim como outros vereadores que eu acompanhei pela internet. Então, meu agradecimento para essas pessoas, para esses moradores, funcionários que estão nos recebendo com muito carinho, tanto nas ruas como nas repartições públicas. Quero agradecer aos secretários, todos os secretários com qual visitei, onde aproveitei para me colocar à disposição, e tenho certeza que todos nós estamos à disposição deles, principalmente do secretário de obras, que está com alguns problemas de maquinagem, mas tudo será resolvido, só temos que ter um pouquinho de paciência. Assim como a Vláuquia, nossa secretária da Saúde, que está passando por momentos apertados por causa da Covid, mas a gente vai conseguir. Acho que juntos temos um futuro brilhante pela frente. Então é isso, meu agradecimento, e a todos os envolvidos, meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Nó presidente, vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, Bete do Broa, peço a palavra. Com a palavra, a nobre vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Nó presidente, para a gente não perder tempo tendo que higienizar, posso falar daqui também? Pode, por esteja à gentileza? vontade. Opa. Estendo o meu cumprimento a todos novamente, e eu quero aproveitar o momento da palavra livre para elencar algumas situações que ocorreu nesses 38 dias de governo, no qual nós já estamos sendo bem cobrados, né, nó presidente? Mas que isso é natural, porque principalmente nós que estivemos aqui como oposição, que nós, né, batemos, falamos, denunciamos, mas não em causa própria, mas pelo bem comum, pelo que as pessoas vinham nos reportar, e nós, como representantes, íamos cobrar quem de fato tinha o poder. E hoje, né, com a permissão do nosso Pai Maior, nós estamos na situação. Então, eu quero elencar alguns acontecimentos para que a população venha saber o que ocorreu em apenas 38 dias de governo. Que muitas das vezes as pessoas, mas estou aguardando arrumar a minha rua,
né? Estou aguardando tampar o buraco lá na Nova Itirapina. De fato, nós estamos todos passando por essa situação, inclusive eu, né? Minha rua lá no Broa, ontem eu até comentei com algumas pessoas, falei, se eu legislasse em causa própria, eu ia pedir para fechar a cratera que está em frente à minha casa, que o carro está dormindo na rua. Mas eu falei assim, eu não legislo em causa própria. A gente sabe da situação, está sendo feito, inclusive, nobre presidente, nobres vereadores, eu quero fazer um agradecimento aqui ao nosso secretário de Serviços Públicos, o senhor Valdec da Silva Ribeiro, que muitas das vezes está sendo chicoteado, né? É porque o secretário não está fazendo, ele está, gente. Então, nós que estamos à frente da administração, estamos trabalhando junto, acompanhamos, como vereadores e representantes do povo, nós temos obrigação de falar o que está sendo feito, o que está acontecendo, e com a verdade. Então, a semana passada, juntamente com o nosso secretário de Serviços Públicos e o Cristiano, que ele está como assessor de secretaria no Broa, que é uma bênção, né? Veio para contribuir, é do pega do garrote, trabalha mesmo, é gente da gente, e nós fizemos um mapeamento todo da situação que está o Balneário Santo Antônio, que sofreu muito com as chuvas, né? Inclusive, como eu já falei, a rua que eu moro, e nós mapeamos toda a situação, priorizamos as ruas que estão mais precárias, e o nosso secretário conseguiu algumas doações de material, cascalho, e ele está aguardando a chegada desse material, porque o Broa é arenoso. Então, o trator vai e faz o serviço hoje, amanhã chove, destrói tudo. E nós sabemos disso, e não só agora. Na gestão passada, eu, a vereadora Claudete, o doutor Fernando e até os demais vereadores que estão reeleitos conosco, a gente cobrava bastante também do Juninho, que esteve secretário na administração passada. Então, não somente o Balneário Santo Antônio, mas o Bar, Graúna, com a última chuva que teve, destelhou a nossa igreja de Santa Quitéria, a metade. Derrubou casas, teve que tirar a família e interditar. Então, são situações que, muitas das vezes, a população não está a par de tudo. E aí começa a cobrar. Gente, está sendo feito. Mas na administração pública, a gente trabalha com prioridades. Então, o que é prioridade? É isso. O que aconteceu com Graúna foi uma prioridade. Nosso secretário deslocou a última máquina, a única máquina que está funcionando, exceto a que tem no Broa, e foi funcionários para lá, abrir estrada, cortar galhos. Então, nós estamos com pessoas comprometidas, e isso em 38 dias de governo. Então, o que eu venho solicitar como uma colega de trabalho? Que nós deixamos, nesse momento, sigla partidária de lado. Até porque eu sempre deixei muito claro nessa tribuna, que eu nunca fui sigla partidária, eu sou Itirapina. Tanto é que eu sofri diversas perseguições, calúnia, difamação, e me mantive firme. E quando eu precisava entrar na sala do prefeito, as poucas vezes que ele me recebeu, eu fui, porque eu represento o povo, eu não trabalho para prefeito, eu trabalho para a população. Então, meu posicionamento continuará o mesmo. É bom para Itirapina? Vamos trabalhar. Está havendo alguma coisa errada, estamos suspeitando, a principal prerrogativa do vereador é fiscalizar. E é fiscalizar com punho forte, com firmeza. Não é porque a prefeita é do meu lado que eu vou passar a mão na cabeça dela. Muito pelo contrário. Então, eu vou continuar com o meu mesmo posicionamento. É bom, é correto, é para a população, estou junto. Se precisar, eu trabalho 24 horas, nem durmo. Mas se tiver errado, eu vou denunciar. Porque essa é a posição do vereador. Mas nesses 38 dias, nós estamos vendo uma equipe comprometida. Sabe tudo? Não. Eu também não sei. Estou aprendendo tanta coisa, principalmente com vocês.
Mas a gente aprende, a gente dialoga, e hoje nós temos esse governo participativo, e nós temos que fazer jus a isso e aproveitar. Aproveitar em que sentido? De correr atrás e somar para fazer uma Itirapina diferente. Esses dias eu fui levar uma documentação na prefeitura, encontrei com o vereador Juruna, depois eu vi as fotos. Isso é uma gestão participativa, e nesse momento nós precisamos nos unir. Hoje eu fiz uma reunião com nossos engenheiros do DAI, o engenheiro Luciano, o Edivan, a equipe, inclusive solicitei um relatório para prestar conta para a nossa população. Então, em 38 dias, né, vereadora Claudete, a senhora, o vereador doutor Fernando, nós que sofremos para que a população da Barroca, das invasões, tivessem o mínimo, água. Fizemos relatório na Comissão de Direitos Humanos, né, vereadora? Fomos para o Ministério Público, o vereador doutor Fernando encabeçou isso, e a gente ali na luta, todos juntos, não vou fazer. E quando começou a fazer alguma coisa, foi para cumprir ordem judicial, não foi porque é bonzinho, não. Em 38 dias, iniciou as ligações de água. Foram realizados, durante o mês de janeiro, isso com ordem de serviço, tudo documentado, 62 ligações de água e instalação de hidrômetro, e uma ligação de esgoto. Desses 62 pedidos de ligação de água e instalação de hidrômetro, 47 foram nas áreas que foram invadidas, que a gente fala o Campo do Ima, subestação. Isso é governar pensando nos menos favorecidos. Então, assim, eu deixo aqui minha gratidão, porque sem luz a gente dá um jeitinho, o lampião, a lamparina, principalmente nós, né, vereadora? Agora, sem água, gente, principalmente em época de Covid, onde a água é essencial para a higienização, para tudo. Então, olha que vitória, em 38 dias. Gratidão, minha prefeita, dona Graça Zucchi Moraes, meu vice-prefeito Lemão Sanches e toda a equipe, porque não adianta a prefeita falar e a equipe não tiver afinada para ir lá e fazer. Então, parabéns a todos que acreditam numa Itirapina diferente. Na FEPASA foram 3 ligações, subestação 2, pátio da subestação 9, Barroca 31, Campo do Ima 2, isso só no mês de janeiro. E está acontecendo, gente. Então, assim, existe vários problemas, existe, mas nós estamos aqui juntos. Como bem disse o vereador doutor Fernando, nós estamos numa equipe que, como foi o lema da nossa campanha, nós viemos para resolver. E vamos resolver com sabedoria, juntos, com cautela e com o apoio dos 11 vereadores. Porque essa casa não funciona só com a presidente e com a mesa diretora. Essa casa funciona com os 11 vereadores e com todos os funcionários que fazem parte desta casa e que nos apoiam dia a dia. Vamos lá, que é muita coisa boa, né? O doutor Fernando falou da Electro. Realmente, a gente tem problemas gravíssimos, principalmente nas áreas rurais. Choveu, broa sem energia. O que a gente já perdeu de alimento, eletrodoméstico queimado, inclusive eu. Mas eu amo o broa, então pode queimar tudo que eu continuo no broa. Mas, assim, é grave, né? É sério, é prejuízo. Então, a Electro está sendo bem cobrada e a nossa prefeita falou que estão numa conversa já avançada a respeito dessas situações que estão acontecendo, não só no Broa, mas em todo o município, mas principalmente nas áreas rurais. Eu recebi, desde o ano retrasado, e eu acredito que os demais vereadores também, uma reclamação referente barata e rato na cidade inteira. Diz que estava assim horrível,
principalmente o pessoal que mora no Vale Verde. Diz que assim, de repente começava a sair barata dos esgotos e entrava para dentro da casa, e eu fui levantar essa situação. E há 8 anos, nunca foi feita uma detetização e uma desratização na cidade. Aí hoje, em reunião no DAI, os engenheiros me passou que esse trabalho de detetização e desratização vai ser feito na cidade inteira. E está em processo de cotação e vai demorar mais ou menos 60 dias para iniciar. E esse trabalho vai ser feito, a gente chama de PV, que é no poço de visita, que existe nos bairros. Então, tem que ser feito um sistema que é direto nesses PV, que é feito para matar tanto esses insetos peçonhentos quanto os óvulos, enfim, é um trabalho técnico. Mas, graças a Deus, depois de 8 anos, daqui 60 dias, vai estar sendo realizado esse trabalho em toda a cidade. Já estou terminando, nobre presidente. É que é tanto assunto bom. Bom, os mais importantes são esses. Em relação, para encerrar, nobre presidente, as fossas do Broa. Vieram, eu acredito que devem que questionar o doutor Fernando também, outros vereadores, mas vem mais em cima da gente que mora no Broa. Mudou a gestão, vereadora, a prefeita vai refrescar, não precisa fazer mais nada. Gente, precisa sim. O que acabou é a perseguição, que a gente sabe que eram utilizados meios para poder perseguir e judiar da população, principalmente do nosso Broa. Mas a questão da construção da fossa séptica é Ministério Público. Então, é dever de ofício. Dever de ofício, cumpra-se. Então, nós vamos fazer, sim, por uma questão ambiental. Quem não fez vai terminar. Tem uma questão de ordem, vereadora. É uma determinação judicial. É uma determinação judicial constante em sentença, inclusive. É isso, o descumprimento dessa determinação que gerou a multa de 6 milhões de reais hoje, que vão ser cobrados dos cofres públicos com responsabilidade ao ex-prefeito Zé Maria. Então, gente, obrigado, vereador. Então, determinação judicial tem que se cumprir. E a prerrogativa, o que foi passado para a prefeitura é a parte de fiscalização e de multa. E é claro que numa administração ética, participativa, ninguém vai, principalmente numa época de pandemia, perseguir ninguém. Mas nós vamos ter que nos organizar e quem ainda no Broa não fez, tem que fazer, gente. Vamos nos organizar, e isso é uma questão até ambiental, porque a fossa séptica, ela acaba tudo com o problema de poluição do lençol freático, como era antigamente com as fossas rudimentares. Muito obrigado, nobre presidente, nobres vereadores, e vamos que vamos. Um bom ano para nós de muitas conquistas. Deus abençoe. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Claudete de Oliveira. Solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, a senhora presidente Claudete de Oliveira. Posso falar do meu local onde me encontro? À vontade. Muito obrigado. Bom, eu acho que de algumas coisas que tinha para falar desses 34 dias de nova gestão, nova administração, já foi falado praticamente que 70%, porque são apenas 34 dias. Não é? 38, né? É bom, se você pular o final de semana, não dá nem 38, não dá nem 34 também, né? Porém, eu gostaria de, antes de iniciar, dizer que eu estou presidente nessa casa, por esses próximos 2 anos, dizer que eu peguei a presidência desta casa e a casa estava em ordem, não peguei uma bagunça igual foi pego a prefeitura, só por Deus, né? E dizer a todos vocês que aqui a gente é um grupo de funcionários a bem da população.
que os nossos trabalhos aqui, projetos, nós temos que observar as questões de valores inseridas no orçamento ou não. Como vocês têm a liberdade de ir até o Executivo Municipal, hoje as portas não é fechada, então vai-se até lá, discute esses orçamentos e até podendo produzir algum projeto de lei que seja de gasto, para não ter aquela chamativa do vício da iniciativa. O vereador pode, sim, fazer os seus projetos de lei, e em determinados momentos, quando entra o gasto e não está previsto no orçamento, então é preciso, antes de elaborar tais projetos, ter uma conversa com o Executivo Municipal para saber de que forma vai ser inserido ali, porque o Executivo ele não pode utilizar de verbas que não estão programadas dentro do orçamento. Então, quem sabe a execução é o Executivo. Porém, quando você tem uma porta aberta para você discutir tais assuntos, então é possível você elaborar alguns projetos que, ainda que venha do vício da iniciativa do gasto, ele não vai ser vetado lá, porque ele foi conversado antes e foi acertado de que forma poderia estar sendo feito. Esse ano aqui é um ano bem propício que nós estamos nele, porém de aprendizado e com tempo, para que a gente vá levantando conforme vem vindo esse todo vapor, uma Câmara diferenciando, né? A gente levantar algumas coisas que nós acreditamos ser o melhor para a nossa população e que possa caber no orçamento do município, ser discutido antes de ser elaborado e mandado para esta casa. Estar inserindo algumas coisas. De repente, a gente pode até estar tirando algumas coisas que não sejam tão necessárias e colocando umas outras ideias novas. Estarem elaborando dessa forma. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, na presidência dessa casa, naquela cadeira, qualquer vereador pode sentar, naquele computador, qualquer vereador pode mexer. Para mim, é indiferente. Eu sou tanto vereador quanto vocês. Só a diferença é que eu sou vereadora. Os homens vereadores só tem a Beth, que é vereadora igual a mim. Não é? Então, vocês estão à vontade, se vocês precisar, falar do quadro de funcionário dessa casa aqui, para servir a gente, né, como sempre serviram, são excelentes, estão diplomados, né, pode ir até para o Senado se quiser, estão diplomados nessa formação de nos servir e também servir a nossa população. Só nesse primeiro momento aqui que a gente está com essa restrição, devido ao Covid, aí que temos até um companheiro que está afastado, né, pedindo a Deus para ele que isso passe tão rápido para ele quanto passou para mim. E vocês sabem, né, do que ocorreu, e graças a Deus eu tive meramente nenhum sintoma, graças a Deus, perto do que muitos têm, e eu estou com a minha saúde dessa parte aí intacta, intocável, né? Não tive prejuízos, tive faltas, mas prejuízos não, graças a Deus. Eu sei que todos vocês pediram por mim, entraram em contato comigo para saber se estava tudo bem, como é que eu estava, eu agradeço de coração e peço que devemos entrar em contato com o nosso companheiro que está lá também, né? E está pedindo por ele, ao Criador, que é o Pai maior, e também nos oferecendo a colaborar se tiver alguma necessidade. É o que eu disse, é que nós somos uma equipe de trabalho. Somos todos como se fosse uma irmandade, né? Passa 4 anos, troca alguns irmãos, vem outros, e assim a gente continua. Mas eu gostaria de deixar isso explícito para vocês, que a gente não é diferente. Eu sou uma pessoa assim, vocês sabem, né, sou espontânea, mas é o meu jeito. E eu acho que ser do jeito que eu sou não traz surpresa para nenhuma pessoa, porque isso me faz ser verdadeiro e vocês vão estar sempre sabendo com quem está lidando. É esse tipo de pessoa, assim como eu sei da parte que vocês veem também. Eu só gostaria aqui também de dizer que, nesse primeiro momento, houve já a abertura dos postos de saúde para 7 horas, que abriam às 8, o pessoal reclamando muito, e foi atendeu essa casa, mas foi atendendo um pedido do nosso vereador, nosso companheiro aqui de trabalho, o vereador Marcelo, né, o Pezão. Então, os postos de saúde estão abertos das 7 às 17 horas, como haveria de ser. Temos ainda algumas situações que, às vezes, chegamos nos departamentos, algumas pessoas ainda têm aquelas marcas, né, porque aquilo que é efetivamente feito, o nosso cérebro ele tem essa condução de adaptar daquela forma. Então, vai longe para ele entender que ele está vivendo um outro momento.
Ainda tem quem diz assim, não, não posso fazer isso porque tem ordens lá de dentro que não é para fazer, né? Isso acontece no caso de levar idoso, que nós estamos levando, graças a Deus, a prefeita autorizou, os nossos idosos não estão mais por aí debaixo das árvores, não estão mais por aí às 10 horas da noite caçando quem leva para casa ou traz de casa quando necessitam de ir no médico, nossos acamados também não, as pessoas com dificuldade de locomoção também não, estão sendo pegos na porta da casa, estão sendo levados, esperados e conduzidos de volta à sua casa sem sofrimento. Então, muita coisa já, os transportes melhorou bastante, bastante. E as ruas estão sujas, nós precisamos aí estar efetuando as limpezas, o mato cresceu, choveu bastante, graças a Deus, né, que precisa mesmo molhar a terra, porque senão o que nós vamos comer? Né? Não tem, se não houver chuva, não há produção, e nós estamos nesse mês. Porém, junto com isso vem, né, o mato, vem os desmoronamento, o esbarrancamento, vem um monte de outras situações. Como nós temos poucos equipamentos, e assim também como estamos com a mão de obra defasada, porque nós temos muitos funcionários de férias e também temos muito funcionário afastado em decorrência de outras doenças e da pandemia também, por idade ou por morbidade que nós temos. Porém, já se pensa em contratar uma empresa e oficializar o serviço de limpeza para fazer esse pesado, para depois vir mais na questão de conservar. E eu acredito que isso ocorrendo deverá ser essa mão de obra destinada a pessoas nossas aqui. Nós temos muitas pessoas que limpam quintal, limpam calçada, que poderão estar efetuando esse serviço e recebendo algum provento na contrapartida disso. Então, eu acredito que com o tempo vai acontecendo, a situação vai se arrumando, porque reclamar é como eu sempre digo, se você for reclamar daquela situação que você encontrou, qualquer coisa que seja, começar a virar vítima, né? Eu parto do seguinte princípio: se você não pode com o peso, não faça compra grande na cidade, né? Então é a mesma coisa. Assumiu a administração pública, então vamos trabalhar com a administração pública. Só vamos sempre dando conta para a nossa população de alguns eventos que não é possível fazer no seu primeiro momento, mas que a longo prazo vai estar, sim, elaborando e fazendo, pelo menos, a prioridade. As prioridades nós temos que estar atendendo até aí no meio do ano, né? Porque são coisas que não dá para deixar. Então, as prestações de conta dessa situação, a vereança com sua fiscalização. Como nós estamos, todos nós aqui, sem exceção, todos nós estamos com a porta aberta no Executivo para irmos discutirmos, irmos para os lugares, fazer os levantamentos e as indicações devidas, aquilo que é cabível, que está cabível, dentro da administração, que espere um dia, que espere 2, ou que espere 15 dias para fazer, ou 20, um mês, que seja, mas nós estamos com essa porta aberta para a gente estar levantando toda essa problemática e estar tentando resolver. E da mesmo caminho, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário de Serviços Públicos, que está se desdobrando, sim, para tentar atender por todos os lados. Mas ele está com uma redução do número de funcionários, assim como também os equipamentos, né, não estão na condição para sair funcionando. Um falta bateria, outro falta peça, outro falta chave, outro falta parafuso, e assim vai. Então tem que organizar toda essa situação para depois estar começando a dar andamento nessas coisas mais pesadas, mais distantes. Mas eu gostaria de agradecê-lo, pelo menos pela vontade e a disponibilidade de estar caminhando junto e agilizando essa situação. Agradeço o pessoal do hospital também por estar agilizando essa situação, apesar de ter umas pontinhas aí que precisa ser revista, precisa ser acertada, esquecer a cartilha do governo anterior e começar a trabalhar no governo que disse que veio para resolver. E eu estava junto com esse governo quando disse que esse governo ia resolver, né? Então, eu estou nesse segmento e eu acho que essas cartilhas devem começar a abrir essas gavetas desses arquivos e começar a rasgar essas cartilhas, porque em alguns momentos nós, vereadores, nós, cidadão, ainda estamos em alguns departamentos da prefeitura sendo recebido com a cartilha do anterior governo que ele esqueceu na gaveta. Ele esqueceu de levar para a casa dele ou então de rasgar. Então é o que peço no momento,
para que faça uma revisão dessa situação, para que faça uma revisão desse tratado em administração. Não é fácil você equalizar toda a situação, principalmente quando vem marcas desses costumes. É como a escravidão, né? Quem foi escravo, de fato, no passado, ele traz as marcas dos cortes nas costas onde foi engrossado o couro com sal grosso. Então, essas pessoas têm essas marcas, mas está na hora de quem está pegando as administração pública por aí, está já juntando esse pessoal e conversando com ele, que essa cartilha do aqui não faz, aqui não pode, o munícipe é atendido ali, ou o munícipe é atendido lá, faz parte da cartilha de um governo que já terminou no dia 30 de dezembro, graças a Deus. Rezando um Pai Nosso a ele. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito a vereadora Claudete de Oliveira que reassuma os trabalhos da presente sessão. Dando continuidade, mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, nobre presidente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, suspenda a sessão por 15 minutos. Peço a palavra, senhora presidente. Pois não? Requeiro para que não haja a suspensão da sessão dos 15 minutos. De acordo com o pedido do segundo secretário, nobre vereador Rodrigo, o qual solicita para que não seja suspenso a sessão por 15 minutos, está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Os contrários é quem queira que suspenda a sessão. Aprovado por unanimidade. A não suspensão da sessão. Chamado dos senhores vereadores não se faz necessário, uma vez que já foi feito no início da sessão, estão todos presentes. Ordem do dia, nada consta. Não temos projetos na ordem do dia nesse primeiro momento. Mas pode esperar que semana que vem vai ter bastante, viu, pessoal? Na próxima sessão, se Deus quiser. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores de acordo com a ordem de inscrição. Para explicação pessoal. Vereador Dr. Fernando Romero Obrick. Dispensa a palavra. Vereadora Claudete de Oliveira. Dispenso a palavra. Vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Dispenso a palavra. Nenhum mais vereador inscrito, senhora presidente. Encerra a sessão com a graça de Deus. Declaro encerrado. E convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, às 16 horas. Agradeço a todos vocês por essa primeira sessão dessa presidente, nova presidente, né? Que aqui está, pela paciência, os tropeços nas leituras, mas vamos com Deus e que Ele nos dê sabedoria. Muito obrigado a todos.